Ok, pessoal. Então aqui vamos ao exemplo 2, funções com conjuntos. Dados os conjuntos A, menos 1, 0, 1 e 2. Note que aqui eu já inseri um número negativo aqui, para a gente poder trabalhar com essas 4 leis de formação aqui. Verifique se existe uma relação de função f de A em B para as seguintes leis de formação. Então agora, a diferença desse exemplo para o outro é que nós vamos estar utilizando cada lei de formação dessa, fazendo os cálculos substituindo x pelos elementos de A e fazendo a associação ao conjunto B, para ver se todas elas vão representar uma função ou não. Então, para que vocês vejam, na letra A, vamos desenhar aqui o conjunto A com os elementos menos 1, 0, 1 e 2. Igual a gente estava lá ilustrado no exemplo 1. O conjunto B, vou desenhar aqui ao lado, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. E agora nós vamos utilizar essa lei de formação para associar os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Lembrando que aqui estão os valores de x que eu vou estar utilizando nessa lei de formação, de cá os valores de y, né? Ou de fx. Então vamos lá, a lei de formação f de x é igual a x mais 1. Primeiramente, então, eu tenho o elemento menos 1, que vai entrar aqui no lugar de x. Então, f menos 1 é igual a menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 a gente sabe que é igual a 0. Então, quando x vale menos 1, o y vale 0. Então, eu vou ligar o menos 1 ao 0. A seta está nesse sentido porque é a função do conjunto A em B. Então, a seta acompanha essa mesma denominação aqui. F0. F0 é igual a 0 mais 1, que é igual a 1, portanto, 0 em 1. Depois a gente tem F1, 1 mais 1, 2. Então, F1, o elemento 1 com o elemento 2. Por último, o F2, que é 2 mais 1. Nota que só altera onde tem o valor de x. Essa parte da função é uma parte fixa, ela não vai alterar. Eu estou sempre somando aqui com 1. Né? Então, aqui deu 3, o 2 vai se relacionar com 3. Todo elemento de A se relaciona com apenas um de B. Portanto, aqui nós temos também uma função. As demais leis de formação que eu tenho, 2x mais 1 na letra B, x ao quadrado na letra C, 3x na letra D. Eu sugiro que você dê um pause agora no nosso vídeo e tenta fazer essas três que nós estamos faltando aqui. Bom, então vamos lá. A letra A, o conjunto, os dois conjuntos serão sempre os mesmos. E agora o que vai mudar? Vai mudar esse cálculo, que agora a gente vai estar utilizando essa lei de formação. Então, eu vou colocar a lei de formação aqui. E onde tiver x, eu vou colocar os valores do conjunto A. Valores x, valores y. F menos 1, 2 vezes menos 1 mais 1. Lembrando que 2x quer dizer 2 vezes x, portanto, 2 vezes menos 1. Então, aqui a gente tem 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1. Menos 2 mais 1,
menos 1. F0, vamos deixar para fazer a relação no final. A gente já percebeu que menos 1, no conjunto B, eu não tenho correspondente menos 1. Né? Então, vamos lá. F0, 2 vezes 0 mais 1, que é 0 mais 1, que é igual a 1. Depois eu tenho F1, 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E por último, F2, que é 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Então, quando x vale 2, o y vale 5. 2 e 5. Quando x vale 1, o y vale 3. Ok? Aqui. Quando x vale 0, o y vale 1. E quando x vale menos 1, o y também vale menos 1. Ora, perceba que nós não temos menos 1 aqui no conjunto B. Então, menos 1 não tem como ele se relacionar com nenhum elemento de B. Nesse caso, o que vai acontecer? Lembra que para que seja uma função, todo elemento de A tem que se associar a pelo menos 1 de B. Não tem uma associação desse elemento, portanto, aqui não é função. Não existe uma relação de função de A em B para esta lei de formação, ok? Continuando, então, o nosso exercício, vou chegar um pouco para cima para a gente poder ficar uma visualização melhor. Novamente, a gente vai desenhar os conjuntos. Ficou bem apertadinho aqui, mas deu. Então, a gente vai fazer aqui agora os mesmos cálculos, só que agora nós temos uma lei de formação que é x ao quadrado. F menos 1, sempre utilizando os valores do conjunto A. Perceba aqui, ó, tá? Menos 1 ao quadrado. Número negativo com expoente par, a gente vai estar vendo isso na aula de potenciação, mas o número negativo com expoente par e o número estando entre parênteses, aqui a gente vai ter um positivo. Menos 1 vezes menos 1, 1. F0, 0 ao quadrado, 0. F1, 1 ao quadrado, que dá 1. F2, 2 ao quadrado, 4. Agora, nós vamos fazer as ligações. Menos 1 com 1. Ok. 0 com 0. Agora, nós temos 1 com 1. E aqui embaixo nós temos o 2 que se relaciona com 4. Continuando aqui, então, a gente tem cada elemento de A, todo elemento de A está se relacionando com um de B. O menos 1 está se relacionando com 1. E o 1 está se relacionando com 1. Então, não tem problema que repita o mesmo número aqui no conjunto B. Sim, é uma função, tá? Aqui, nesse caso, é uma função. Vamos agora partir para a letra D, onde a gente tem a lei de formação agora passa a ser 3x. Portanto, f de x igual 3x. Começando com menos 1, 3 vezes menos 1, que é igual a menos 3. F0, 3 vezes 0, que é igual a 0. F1, 3 vezes 1, que é igual a 3. E F2, 3 vezes 2,
que é igual a 6. Fazendo a relação, então, nós vamos ter menos 1 com menos 3. Eu não tenho menos 3 ali no conjunto B. 0 e 0, 1 e 3, 2 e 6. Eu também não tenho. Então, aqui ficou bem claro. Nós temos dois elementos de A que não tem nenhum elemento associado em B. Então, isso aqui a gente já sabe que não é função. Mas suponhamos que o conjunto A, com os elementos menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ocorra que o elemento 1, por exemplo, se relacione com 1 e se relacione com 4. Eu não coloquei aqui uma lei de formação, apenas um exemplo. E aqui, ok, o 1 com menos 1 ali, o 0 aqui, o 2 aqui. Bom, aqui eu só como exemplo, tá? Perceba que, então, aqui o elemento 1, ele está associado a dois elementos de B. Essa forma também não é uma função, tá? Então, quando ocorrer algo similar a isso, né, um elemento de A se relacionando com 2 de B, isso não é uma função também, tá? Aqui eu não coloquei, só como exemplo, não coloquei lei de formação. Se você pegar essa aqui, a gente tem uma situação que dois elementos de A se relacionam com um de B. Ok, nesse caso não tem problema. Todo elemento de A se relaciona apenas com um de B. Agora, essa situação, o que a gente tem é que todo elemento de A, um deles está se relacionando com mais de um de B. Então, isso aqui não é uma função, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.